Sistemas agroflorestais estão em pauta no mundo. As práticas de manejo dentro da mata cabruca ou sob variação de culturas, os consórcios. Enfim, os SAFs se definem como os mais promissores modelos sustentáveis de cultivo. E no Brasil, há um grupo de pesquisadores empenhados em desenvolver e difundir esse conceito. Para isso, há 11 edições, vem promovendo o Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, que acontecerá este ano de forma remota, em decorrência da pandemia, lá no dia 13 de dezembro. E é claro que a sua TV Cacau não ia ficar de fora desse assunto não, né? Para isso, nós vamos bater um papo produtivo com um dos diretores da Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais, o nosso ilustre Manfred Miller. Seja muito bem-vindo, Manfred. Que alegria, viu, para a TV Cacau recebê-lo aqui para falar sobre este congresso que vai reunir os profissionais, eu digo, do mais alto escalão de conhecimento sobre as nossas florestas, sobre as nossas matas, principalmente sobre esta forma de cultivo sustentável que rege a nossa agricultura. Obrigado, Cariana. Boa noite para você. Agradeço novamente a sua colaboração e, como sempre, parabenizando você e a TV Cacau pelo apoio que tem dado sempre, não só para a cacauicultura, mas para toda a agricultura brasileira. Parabenizando de novo vocês. Vamos falar desse congresso, dessa Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais, importantes iniciativas, né, para o processo de conservação da vegetação brasileira. Então, explica como é que vai ser esse congresso esse ano, Manfred. Obrigada. Como você falou, esse congresso é sempre promovido pela Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais, que é uma sociedade muito importante, muito interessante, e vale a pena até comentar alguma coisa da sua criação. Na verdade, esse é o 12º congresso que vai acontecer, como você falou, do dia 13 ao dia 17 de dezembro desse ano, e pela primeira vez vai ser 100% online, infelizmente. Na verdade, ele deveria acontecer o ano passado, 2020, que era quando nós completamos 20 anos de criada a sociedade, mas nós postergamos para esse ano, pensando que desse para fazer presencial, porque congresso técnico-científico é sempre mais agradável presencial, porque há intercâmbio de colegas, encontro de colegas, né? Então é sempre mais agradável. Mas, infelizmente, por conta da Covid-19 e por respeito às normas preventivas, nós vamos fazer o congresso totalmente online. E essa edição tem o nome de Conciliando Pessoas e Evoluindo Paradigmas. Ela, como eu falei, é promovido pela Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais e é coordenado, cada ano, uma instituição coordena. Esse ano foi coordenado pela ESALC, Escola Superior Luiz Queiroz, em Piracicaba. Então, na coordenação do congresso, estamos nós, da diretoria da sociedade, junto com os colegas professores da ESALC, que trabalham com sistemas agroflorestais. Então, esse vai ser um espaço que veio proporcionar um espaço de diálogo, de atendimento com as pessoas, os temas, o mais importante, sistemas agroflorestais, né? Promete ter um cronograma bastante robusto, né? Então, quais são os principais temas que vocês vão abordar este ano? Estamos aí em um processo muito intenso, né, de discussão sobre essa questão climática, sobre essa questão ambiental. O que é que os nossos cidadãos podem esperar deste evento no 12º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais? Então, nós vamos ter 3 dias, praticamente, são 5 dias, mas 3 dias de técnicas efetivas. O primeiro dia vai focar somente no assunto de economia e organização social. Então, todas as atividades desse dia, tanto faz mesas redondas, como seminários, como mini-cursos, ou rodas de conversa, nós teremos focando nesse tema de economia e organização social. O segundo dia vai falar e focar sobre ensino, pesquisa e extensão rural. E o terceiro dia, que é o último dia de atividade técnica, vai focar em políticas públicas e legislação ambiental. Então, nós teremos, durante esses 3 dias técnicos, 14 salas de seminários técnicos, que vão ser 42 palestras, cada sala são 3 palestrantes, mesas redondas, 11 salas de mesa redonda, ou seja, 33 palestras, salas de roda de conversa, nós temos 12 salas, com 36 participações. Além disso, tem 7 salas para minicursos, com temas muito interessantes,
e mais visitas técnicas em 13 locais. As visitas técnicas ficaram concentradas só no estado de São Paulo, que é quem está coordenando, na verdade, o Congresso desta vez. Importante demais, né, essa iniciativa de vocês, esta formatação sobre esse assunto que é tão necessário para o Brasil, não só, né, mas também para o planeta. Só que, assim, por mais que nós saibamos que boa parte aqui do nosso público da TV Cacau tem um conhecimento sobre sistemas agroflorestais, é sempre bom, né, a gente ampliar a nossa grade de informação com pessoas que tenham muito a nos oferecer, com opiniões e visões de profissionais como você, Manfred. Então, eu queria falar um pouco, quero que você fale sobre essa importância e principalmente as características que definem os SAFs em nosso território brasileiro. É o sistema de uso de solo mais importante e mais sustentável que existe no Brasil. Você sabe que um sistema de uso de solo só é sustentável quando ele consegue manter o seu uso e a sua produção para as nossas gerações futuras. E o sistema de agroflorestais, certamente, ele é sustentável porque ele tem importância tanto na parte ambiental, como na parte econômica e na parte social. Então, todos isso eles estão. Se você levar em conta ambas as partes aí, por exemplo, na parte ambiental, a importância ambiental de um SAF, eu poderia citar vários aspectos. Os aspectos de proteção contra erosão e degradação de solo, o aspecto de atuação como corredores ecológicos, isso tem muito na Bahia, a substituição de matas ciliares, mantendo a proteção dos cursos de rios nascentes, a conservação de espécies arbóreas de valor econômico, tudo isso o SAF faz. E é a importância econômica e a importância ambiental fantástica. Como importância social, eu diria duas que são imprescindíveis para todo mundo. Primeiro, a fixação do homem ao campo pela diversidade de cultivos que faz. Um sistema agroflorestal só é sistema agroflorestal quando ele tem 2 ou mais cultivos perenes na mesma área. É muito fácil você encontrar sistemas agroflorestais no Brasil inteiro que tem uma diversidade de 6, 7, 8 cultivos, ou seja, 8 consórcios. Então, por essa diversidade de consórcios que estão na mesma área, e precisa de uma mão de obra intensiva, isso fixa o homem ao campo. Então, a importância social é fantástica isso aí. E a conservação de espécies arbóreas também com função social, aquelas espécies medicinais, as espécies para alimentação humana. Então, isso tudo se transforma, torna o sistema agroflorestal na importância social. E como importância econômica, eu diria que a reposição de nutrientes, como, por exemplo, ciclagem de nutrientes, isso é fantástico em sistemas agroflorestais, né? A possibilidade de exploração comercial nos diversos estratos da mata, então também isso aí. E o pagamento de serviços ambientais. Tudo isso mostra que sistemas agroflorestais realmente é o sistema, o método de uso de solo mais sustentável que a gente conhece no Brasil. Isso sem contar também, acrescentando, que os nossos solos, não só os nossos, todos os solos tropicais do mundo, e principalmente da América tropical, 50% dos nossos solos são solos fracos, solos altamente lixivhados, pobres, precisando de fertilizantes, né? E isso aí, a sistemas agroflorestais conseguem contornar, como eu falei, com ciclagem de nutrientes, né? E realmente é uma coisa muito importante. Então, eu diria que, porque eu acho que quando o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, os índios já faziam sistemas agroflorestais, certamente, não do jeito que a gente faz agora. E eu sempre digo nas minhas palestras que sistemas agroflorestais é um nome novo para uma técnica bastante antiga. O índio já usa isso há muito tempo. Se você for em qualquer aldeia de índio Paracanã, no Pará, você vai ver que eles exercitam um sistema agroflorestal. Só que de uma maneira não organizada. Ambientalmente é muito bom, mas economicamente não é viável. Então, o que a gente está fazendo é organizar, né? Então, nós estamos organizando o que o índio já faz há muitos anos. E estamos conseguindo. Então, e o cacau, como já tem, o cacau cabruca tem 250, 260 anos que ele é praticado na Bahia. Então, ele realmente é talvez o sistema agroflorestal mais antigo em uso, já quase com semi-tecnologia apropriada. Aí sim, com certeza, né? Exatamente. Esse é um assunto muito robusto para ser debatido e você, Manfred, tem um amplo conhecimento para falar diante do vasto trabalho desenvolvido junto à CEPLAC, que é uma grande instituição, né, que tem aí um forte apelo quando ela pensa na difusão dos SAFs, incluindo tanto os consórcios quanto também a Cabruca, né? A CEPLAC exerce uma importância muito grande em sistemas agroflorestais. Eu diria, eu até me arriscaria a dizer, que a instituição que sabe e que faz muito mais sistema agroflorestal na prática é a CEPLAC no Brasil. Não existe outra instituição, não. Então, nós temos muita experiência, tem muitos técnicos muito bons de sistema agroflorestal na CEPLAC. Infelizmente, como você conhece, o nosso problema está se acabando. Nós vamos
nos acabar e não conseguir transferir para ninguém esse conhecimento que nós adquirimos, lamentavelmente. CEPLAC definitivamente é um assunto muito polêmico e eu já quero saber, para adiantar os nossos espectadores, esse será um tema que será debatido no Congresso? Vai estar dentro da pauta a questão da problemática da instituição, desmonte, destruição? Não, certamente. Eu, como interessado, um dos focos, e principalmente, tem dois focos principais que vão atingir o cacau. Um é com relação à ciência técnica e extensão rural, que foi o que acabaram da CEPLAC, que isso prejudicou extremamente os produtores. Então, esse foco vai ser dado em um dia inteiro. O outro foco é com relação o que diz mais ou menos específico a cacauicultura, porque eu diria que hoje nós estamos na Bahia, sentado em cima de um tonel de ouro e estamos passando fome. Isso. Você sabe que nós temos na Bahia hoje 440 mil hectares de cacau plantado. Desses 440 mil, 290, 250 mais ou menos é cacau cabruca. Desse cacau cabruca, e se nós tivéssemos um mínimo de organização, a gente estaria manipulando, implantando aquele projeto de técnica da cabruca, de manejo da cabruca, que nós estaríamos hoje... Olha, se nós implantarmos aquele projeto técnico de manejo da cabruca, eu sempre digo isso, às vezes o pessoal até acha graça, mas não é mentira, não. Se a gente implantar aquele projeto ali, em 1 ano ou 2, a gente duplica ou triplica a produtividade da Bahia. Eu não tenho nem dúvida disso. A produtividade da Bahia de cacau cabruca é 10 arrobas por hectare. É uma vergonha. É uma vergonha. Se a gente mexesse em 50% do cacau das 250 hectares que tem de cacau cabruca hoje, a gente passaria a produzir no ano seguinte, no mínimo, 180 mil toneladas de cacau, ao invés dos 113 que a gente produz hoje. Então, é uma vergonha isso. E isso vai ser focado. Além disso, da produtividade baixa que a gente pode recuperar em 1 ou 2 anos, rapidamente, além de que nós temos ainda pagamento de serviços ambientais. Estamos aqui na TV Cacau batendo um papo produtivo com o ilustre Manfred Miller, falando do 12º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, que acontecerá este ano, no dia 13 de dezembro, de forma remota lá pela internet, mas, claro, com qualidade de informação para enriquecer ainda mais o conhecimento dos nossos participantes. Manfred, você toca aí nesse aspecto que é o assunto que eu ouso dizer que é o do milênio, né? Pagamento de serviços ambientais, que é o crédito de carbono. Fala sobre esse assunto e sobre os benefícios, né, que os nossos produtores, os nossos cacauicultores estão perdendo por falta de ação, de visão política. Levando só em conta o sul da Bahia. No sul da Bahia, hoje, em toda a literatura que você pega, você vê. Nós temos, além de 440 mil hectares de cacau, nós temos ainda 58 mil hectares de mata nativa, 174 mil de mata antropizada, que é a mata nativa já mexida, e mais 400 ou 500 mil hectares de capoeira. Tá? Se nós trocarmos isso aí em sequência de carbono, veja bem, 1 hectare de cacau no sistema cabruca sequestra e fixa mais ou menos 87 toneladas de carbono por ano, uma cabruca de 20 anos. E o resto, as 440 mil hectares de cabruca que nós temos, 440 mil hectares de cacau que nós temos, 250 são cabrucas. Então, você poderia sequestrar o carbono desses 250 mil hectares. O resto que tem lá de implantação, que eu chamo de implantação de novas áreas, que é o cacau em eritrina, cacau clonal, são 190 mil hectares, sequestra mais ou menos 46 toneladas, e não 87. Se você fizer o cálculo e transformar em carbono sequestrado, essas duas áreas, 440 mil hectares, vai dar mais ou menos aí 30 milhões e 400 mil toneladas de carbono. Se você imaginar que o carbono hoje sequestrado, transformado em equivalente de CO2, está mais ou menos 10 euros por tonelada, você vai ver que no final das contas, incluindo mata nativa, mata antropizada e capoeira, nós poderíamos estar hoje transformando aquela nossa área em 2,76 bilhões de euros. Só para você ter ideia. Quer dizer, o produtor está sendo prejudicado por isso. Não tem política pública para isso aí, entendeu? Falar de crédito de carbono, definitivamente, é ver o produtor, o cacauicultor, perdendo dinheiro por pura ausência de traquejo, né? Do nosso sistema político, que precisa abrir a visão, abrir o seu entendimento e passar a obter políticas públicas viáveis, imediatas,
para que os produtores tenham acesso a este benefício, que não é só para o produtor, economicamente falando, mas principalmente para o planeta como um todo. É lamentável nós estarmos nesse ponto, né, de discussão, sendo que o planeta, o mundo, já está bastante evoluído nesse quesito. Então, é o que está faltando. E o resto do Brasil é a mesma coisa. Então, esse foco vai ser dado, pagamento de serviços ambientais, não só na parte de carbono, mas também na parte de biodiversidade e hidrologia, que nós podemos estar recebendo também pela água que nós estamos mantendo lá, as fontes, os cursos d'água. Isso tudo é dinheiro que o produtor está perdendo. Nós estamos mantendo e não estamos ganhando nada com isso. Definitivamente, a temática desse congresso, ela interessa não apenas aos envolvidos diretamente na cacauicultura ou no processo de preservação e conservação ambiental, mas para toda a sociedade brasileira, né? Eu queria que você explicasse para os nossos espectadores, seguidores, como é que será a participação neste evento? Quem é que vai poder, de fato, assistir, acompanhar o evento? Veja bem, é muito heterogênea a participação. Nós convidamos como palestrante, como ouvinte, qualquer pessoa que se interesse por sistemas agroflorestais, qualquer técnico que trabalhe na área, estudantes, inclusive, todos estão convidados e são bem-vindos. Como palestrantes, aí nós estamos fazendo uma heterogeneidade muito grande. Nós estamos convidando não somente técnicos altamente qualificados na área, mas principalmente políticos e também a parte de comércio, ou seja, as empresas particulares estão participando disso, né? Então, por exemplo, nós estamos convidando o pessoal do Ministério da Agricultura para falar sobre o Plano ABC, o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, porque nesse plano tem 2 tópicos de financiamento que são aproveitados para financiamento de sistemas agroflorestais. O Plano ABC tem a linha ABC de SAF e tem o PRONAF e tem ainda outro programa também que é o PRONAF Floresta. As pessoas do Ministério da Agricultura estão convidadas para falar sobre isso, discutir conosco no último dia do Congresso. Nós temos os gerentes de bancos, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, todos eles vão também ser convidados, ou já estão convidados, para falar sobre linhas de crédito para os sistemas agroflorestais. Especialistas em estudos técnicos de sequestro e fixação de carbono, especialistas em comercialização de carbono, especialistas em pagamento de serviços ambientais, não só de biodiversidade, mas como da hidrologia, ou seja, manutenção de cursos d'água. Todos esses técnicos estão sendo convidados, que vai ser uma discussão ampla. Além do que, tem uma atividade que a gente chama de rodas de conversa, que é convidados produtores, que têm experiência, não são técnicos, mas têm experiência na área de sistemas agroflorestais, que vão mostrar a sua experiência e vão discutir com os participantes, não só com os participantes, mas com todas as pessoas que tiverem interesse de estar presentes, né? E nós temos também os minicursos. Os minicursos são 17 minicursos, que vai de ciclagem de nutrientes até curso de abelhas, de meliponicultura e apicultura com relação a sistemas agroflorestais. Inclusive, o nosso colega Ednei da CEPLAC está convidado por ser um especialista muito grande em meliponicultura e apicultura, né? Então, ele é um dos convidados. Manfred, você toca num assunto muito importante, que é a participação política nesse evento. Porque nós sabemos que o conceito, conhecimento, ativismo são fundamentais nesse processo de construção, mas que é, de fato, a atuação e o engajamento real da governança que irá nos permitir evoluir, né, do processo para a prática. É aquele que vai ter o poder da caneta de assinar e de determinar algo. Eu pergunto a você diretamente, esse congresso ele terá como ação objetiva apresentar uma proposta sólida de ação de governo para que possamos obter resultados efetivos sobre essa temática? Não tenha dúvida, Karina. Eu vou citar um exemplo. No último dia, que vai ser o dia focado em políticas públicas. Esse dia vai ser importantíssimo. Você veja, isso é fácil de dizer. Porque com essa polêmica que existe hoje, que eu acho até bobagem, isso aí é criancice, inclusive, de que quem produz mais cacau, a Bahia ou o Pará, isso aí é criancice pura, não tem necessidade, até porque eles estão pegando um método de avaliação da produção que não é produção. O que eles estão pegando quanto o Pará diz que produz
e quanto a Bahia desproduz, mas o que eles estão pagando quanto a Bahia desproduz é uma produção que é fictícia, é uma produção que, na verdade, não é produção. É um dados que a IPC está passando, que é a Associação das Indústrias Processadoras de Cacau, que aquilo ali não é dado de produção. O que a IPC solta e divulga é dado de recebimento de cacau. É muito diferente. Dado de produção é uma coisa, dado de recebimento é outra. Então, o pessoal está pegando os chauvinistas aí que pegam comparar as produções, então comparando, a Bahia produz mais, menos. Isso não interessa, para mim não interessa, isso aí a gente não pode ter esse corporativismo. O que interessa para nós é aumentar a produção e a produtividade do cacau do Brasil, de um modo geral. Sim. E a Bahia tem muito mais potencial, apesar de que eu acho que o Pará produz um pouquinho mais do que a Bahia, mas por que produz? Porque tem políticas públicas mais adequadas para a cacauicultura no Pará. Lá eles têm um programa de cacau, estão dando um apoio. A Bahia está completamente, nós estamos acéfala, nós estamos realmente órfãos de políticas públicas para o cacau, né? Então, acontece isso. Apesar de que na Bahia nós temos 200, como eu falei anteriormente, 250 mil hectares de cacau cabruca, que de um ano para o outro nós poderíamos triplicar a produção e a produtividade do cacau na Bahia. Então, isso é o quê? É falta de política pública, não tem dúvida. E isso vai ser discutido no último dia, no dia de política pública, com certeza. Outra que vai ser discutido também é o financiamento que foi colocado, como eu falei, as linhas do plano de agricultura de baixa emissão de carbono, que a gente vai cobrar. Estava previsto até o ano 2020 ser aplicado 60 bilhões de reais nesse plano aí, que seria para ILPF e sistemas agroflorestais. Foi aplicado? Não sei. Eu estou aqui nesse outro computador aqui, um documento que eu recebi para o Plano Safra 2018-2019. Está muito atrasado, tem 2 anos. Mas só para você ter ideia do problema que existe de políticas públicas, veja bem, está escrito aqui, crédito rural programado, isso para o Plano Safra 2018-2019. Crédito programado para custeio, comercialização e industrialização, estavam disponíveis 166 bilhões de reais para o Plano Safra. E para investimento, 51,51 bilhões. A soma dos dois dava 217 bilhões de reais para o Plano Safra 2018-2019. Utilizaram, sabe quanto sobrou disso? 41 bilhões não foi usado. Por que não foi usado? Na Bahia, sabe quanto foi usado na Bahia para o cacau? A outra planilha está aqui, ó. O crédito rural para custeio, que foi liberado nesse biênio de 2018, eram 67 bilhões de reais. 67 bilhões. Quem usou mais foi a soja. A soja usou 44 bilhões. O cacau, sabe quanto o cacau usou desse de porcentagem? 0,04% disso. O cacau só usou 24 milhões de 67 bilhões de reais disponíveis. O cacau só usou isso aí, 24 milhões. Pode um negócio desse? Isso é falta de política, não tem jeito. Porque o cacauicultor baiano, coitado, está endividado, não pode usar, não tem como dar nada de comprovante, não tem como. Então, é complicada essa situação nossa. Essa situação do crédito para os produtores, principalmente para os cacauicultores, é de fato o ponto que ingessa o desenvolvimento da produção e principalmente aí no que compete a pensar em modelos de cultivos sustentáveis como o Chaves. E quando nós trazemos para a esfera política, né, Manfred, para dentro desse Congresso, o que as pessoas de fato esperam é resposta, né? São respostas concretas. Esse assunto de créditos, de fato, será um tema fortemente defendido no evento? Com certeza absoluta. Inclusive, nós estamos convidando vários gerentes. Um dos problemas bem graves que você falou de falta de crédito, né? Às vezes não é nem falta de crédito, é falta de usar o crédito, como eu falei aqui. O baiano de cacau, o cacauicultor não usa o crédito porque não tem condições, tá com endividamento, não pode fazer. E o da Amazônia não usa crédito porque tem medo de ir no banco. Ele nem sabe o que é. Há bem pouco tempo na Bahia, nós estávamos fazendo projeto para financiar sistemas agroflorestais, mandava para o banco, o gerente do banco, coitado, não é culpa dele, é que ele não tinha sido esclarecido. Mandava o formulário, a CEPLAC fazia o formulário, mandava para o banco, eles devolviam o formulário dizendo que tinham que fazer 3 ou 4 formulários. Mas por quê? Não, porque aqui tem seringa, tem cacau, tem fruteira. Mas, meu amigo, o sistema agroflorestal é isso, é tudo isso na mesma área. Por isso que é sistema agroflorestal. Um formulário, não dá não. Quer dizer, aí o produtor se aborrecia, não ia mais. Não ia. Então, isso tudo vai ser. Nós estamos tentando, nesse último dia, exatamente compatibilizar tudo isso. Ou seja, mostrar, discutir com os gerentes de banco, dos principais gerentes de banco, e todo esse caminho aí tem que ser feito.
Não tem jeito, não. Isso que você está falando aí, a Bahia precisa de crédito, principalmente, eu volto a tocar na tecla, da Cabruca. A Cabruca é impressionante. Eu não sei se você sabe, mas a CEPLAC fez aquele projeto técnico de manejo da Cabruca para implantar em 10 fazendas em Barro Preto, implantou em 2 ou 3, mas aqui implantou, é assustador o resultado. Só para você ter ideia, na fazenda Cordialidade, uma área pequena de 1,9 hectares, no primeiro ano, a fazenda produzia, no ano zero, que a gente chama, a fazenda produzia 6 arrobas por hectare. No segundo ano, já aumentou isso quase 1000%. No último ano, no 10º ano, essa fazenda já produzia 120 arrobas por hectare. Quer dizer, é impressionante. Isso aí, por que não estão aproveitando isso? Alguma coisa falta, né? Técnica não é. Tecnologia está aí, disponível. Então, falta alguma coisa. Certamente é dinheiro para financiamento ou esclarecimento de como usar o dinheiro. E se depender de esclarecimento, o 12º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais vai trazer, sim, à luz esses pontos, correto? Com certeza. E tocar em cima de produtividade também. Essa produtividade é impressionante. A Bahia hoje tem 132, mais ou menos, municípios que têm cacau. Uhum. Dos 132 municípios, se você dividir a produção da Bahia de cacau em faixas de produtividade, uma primeira faixa até 420 quilos, por exemplo, que é 20 arrobas, é pouquíssimo. E de 420 a 750. 750 são 50 arrobas, então é pouquinho. E acima de 750 arrobas, nessas 3 faixas, dos 132 municípios que a Bahia tem cacau, 78 produzem na primeira faixa, ou seja, 70% dos municípios da Bahia produzem abaixo de 420 quilos por hectare, por incrível que pareça. Pode isso? Não tem condições. Não tem condições. Então, é alguma coisa que falta. E a CEPLAC está cheia de tecnologia aí para aumentar a produtividade. Aquele projeto mesmo que você conhece lá, cacau de alta produtividade, chega a produzir 500 arrobas por hectare, né? Mas... De fato, o trabalho da CEPLAC é muito rico nesse assunto cacauicultura sustentável, né? Todos que conhecem esse processo sabem muito bem como é orgulhoso para todos nós falar sobre a CEPLAC e sobre esse acervo de conhecimento que existe dentro dela. Mas, Manfred, ao longo destas 11 edições do Congresso, vocês conseguiram observar a evolução no comportamento dos participantes em específico, em termos de engajamento com a temática apresentada? Então, como é que nós podemos comparar o progresso, né, evolutivo, né, o processo evolutivo do Congresso nestas 11 temporadas? Não houve bastante, Caia. Não houve da maneira que eu achava que deveria ser, mas houve bastante. Por exemplo, nos primeiros eram muito poucos técnicos, poucas instituições trabalhavam com sistemas agroflorestais e, inclusive, logo depois do 6º ou 7º congresso, foram criados diversos cursos de nível superior em sistemas agroflorestais. Inclusive, o primeiro curso em sistemas agroflorestais foi criado na faculdade que eu me formei, que era a faculdade da Escola de Agronomia da Amazônia, que era em Belém do Pará, e foi o primeiro curso de pós-graduação a nível de doutorado em sistemas agroflorestais. Depois foram criados outros. Hoje existe um curso muito bom na Exalc, na Escola Superior do Luiz de Queiroz, de sistemas agroflorestais, e em outras faculdades. Então, isso foi um avanço muito grande. Então, além dos cursos de nível superior e de nível médio que foram aparecendo após a criação da sociedade e após os congressos, nós percebemos que as próprias instituições na área agrícola e florestal também foram se aperfeiçoando muito nisso. E os produtores, o que é melhor? Isso foi sendo transferido ao produtor rural e hoje, você vê que nasceram de sistemas agroflorestais, tem vários ramos aí agora, tem a sintropia, tem aquele agricultor que é austríaco ou suíço lá que criou essa sintropia e tal, em Piriado Norte aí da Bahia. Então, vários outros ramos, agroecologia, isso aí realmente bifurcou, que é ótimo. Isso aí não tira cliente de ninguém, não. Então, isso tudo foi uma evolução para sistemas agroflorestais e na Bahia também. Se você pega municípios aí, Taperoá mesmo, você vai lá, o município é cheio de sistemas agroflorestais. Una também, o município é cheio de sistemas agroflorestais. Então, isso tudo eu acho que evoluiu. O próprio plano ABC, que a gente chama de agricultura de baixa emissão de carbono, a tecnologia, são 7 tecnologias ali dentro, uma das tecnologias é integração lavoura e pecuária, floresta e sistemas agroflorestais, também nasceu em decorrência desses congressos da Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais. Então, isso tudo foi uma evolução e que
eu acho que não tem como parar, não. E a CEPLAC, como eu falei anteriormente, tem uma importância muito grande nesse progresso desse sistema de cultivo sustentável no Brasil. Falando ainda de sistema agroflorestal, Tariana, eu recebi recente agora de um colega meu lá de Turrial uma tese muito bem trabalhada, tese de um rapaz da Costa Rica que trabalhou no Mato Grosso, que mostra exatamente o que você fez a primeira pergunta no começo, uma das importantes. A conclusão da tese dele, ele fez uma tese em 3 municípios do Mato Grosso, o município de Juína, Cotriguaçu e Juruena. A CEPLAC tinha até lá muitas áreas de sistemas agroflorestais naquela área lá, principalmente em Cotriguaçu. Ele trabalhou nesses municípios em assentamentos de agricultura familiar e a conclusão da tese dele foi exatamente dizendo que sistemas agroflorestais, que além de serem importantes alternativas para manter a cobertura vegetal, aquilo que você falou aí agora, geram 20 vezes mais empregos e até 93 vezes mais renda do que a pecuária extensiva. Então, isso é importantíssimo para aquelas regiões que foram muito sacrificadas ou com agricultura itinerante, como foi a minha própria terra, o Pará, a região amazônica de um modo geral, porque eu sou de lá, sou amazônica, foram sacrificadas por conta daquela ocupação maluca que fizeram e o agricultor sem experiência nenhuma, sem estrada para fazer a escoamento da área. O que aconteceu ali? A agricultura itinerante. O agricultor roçava 4, 5 hectares, plantava, depois de 4 ou 5 anos não dava mais nada, esgotava a terra, ele roçava mais um pouco e assim ia roçando a área dele toda. Essa agricultura itinerante acabou com as nossas áreas na Amazônia. E, por outro, aqueles projetos grandiosos de pecuária. A pecuarização foi outra miséria que estragou com a Amazônia. E isso tudo a Sistemas Agroflorestais está tentando recuperar esse desastre que aconteceu na Amazônia. Quando falamos de cacauicultura, dos SAFs, encontramos sempre a pecuária como um oponente, né? Um rival, um empecilho no meio do caminho. É possível levar o SAF para dentro de pastos, ou seja, tornar a pecuária mais sustentável e haver um equilíbrio nessas duas formas de cultivo? Sim, claro, existe. Já existe isso no Brasil muito, que é o pasto sombreado, né? Existe isso muito. Então, existe o pasto sombreado de uma maneira homogênea ou de uma maneira zonal. Você pode fazer filas de espécies florestais ou agrícolas e um espaço, como a gente faz cacau e seringa, né? A gente planta uma fila dupla de seringa, deixa o espaço de 18 a 20 metros para plantar cacau ali. E assim vai fazendo alternadamente. Isso existe também para pasto, ou existe o pasto sombreado mesmo. Você não pode plantar muitas árvores em cima do pasto para cobrir, para sombrear o pasto, que aí não nasce nada, né? Mas você pode espaçar. Então, existe, é o que eu falei, existe pecuária responsável e tecnicamente formada que não causa prejuízo. Inclusive, sequestra carbono também. Mas a grande pecuária, a pecuarização que eu falei da Amazônia, era aquela pecuarização de antigamente. Hoje ainda existe também os irresponsáveis, eu diria, a pecuarização irresponsável, que plantou imensas áreas de pecuária e que não foi tecnicamente formada e que os pastos ficaram degradados. Pasto degradado não presta para nada, né? Então não tem como, não nasce nada lá, a não ser que você plante árvore e faça o sistema florestal para recuperar. Mas existe muito na Amazônia, muita pecuarização na Amazônia foi prejudicial mesmo. Hoje já existem alguns projetos de pecuária que são responsáveis, projetos bem feitos, tecnicamente formados e que não causam prejuízo. Mas, naturalmente, mesmo os que não causam prejuízo, é claro que se eu vou falar isso, você está puxando brasa para a sua sardinha. Mas se eu fosse escolher entre pecuária tecnicamente formada que não causa prejuízo ou sistemas agroflorestais, naturalmente que eu diria que eu optaria por sistemas agroflorestais, que ambientalmente é muito mais viável do que a pecuária. De fato, o maior benefício do SAF é a sustentabilidade, né? Seu duradouro legado para gerações. Mas, enfim, Manfred, fala para quem ficou interessado, para os nossos espectadores, como acompanhar este evento, onde é possível obter informações. O 12º Congresso vai acontecer no dia 13 de dezembro, mas até lá, como e onde nós podemos acompanhar os detalhes? É claro, a gente já adianta que a TV Cacau vai se comprometer, sim, já se compromete, né, em constantemente estarmos aqui transmitindo esta atualização,
mas dá um endereço oficial para quem quer participar do 12º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais e ficar mais informado sobre esse assunto tão importante para todos nós. Muito obrigado, cara. Eu vou mandar um convite especialmente para vocês aí, viu? Mas eu vou passar. Bom, hoje, a partir da próxima semana, nós já estamos emitindo os convites dos palestrantes oficialmente, e já está no ar o site do Congresso. Você pode entrar em Congresso Brasileiro de Sistemas Florestais, que você vai acessar, ou através do site da Sociedade, Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais.org.br. Aí você acessa e tem lá também, você pode, através da Sociedade, entrar no site do Congresso, que vai lá. A programação já vai estar pronta na próxima semana toda. É claro que pode haver algum reajuste de programação, mas isso não prejudica em nada, mas que já vai estar lá no site da Sociedade e a Sociedade Selinca do Congresso. Então, não tem problema nenhum. Mas vocês vão receber diretamente um convite nosso para participar também do Congresso e fazer a cobertura, nos dar apoio na divulgação, né? Eu não poderia deixar de concluir essa conversa sua, Caliana, com citar o nome de algumas pessoas, poucas, não todas, porque eu ia ser até injusto, mas pelo menos 2 pessoas que não estão mais entre nós, mas que foram importantíssimos em sistemas agroflorestais e principalmente por ser da CEPLAC. Uma foi o meu amigo Ronald Alvim, que era sobrinho de Paulo Alvim, que foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci em minha vida e que foi especialista. A especialidade dele em sistemas agroflorestais era fantástica. Ele transpirava sistemas agroflorestais. Um camarada que entendia muita coisa e inspirou muita gente da CEPLAC. Eu mesmo, eu fui inspirado a trabalhar em sistemas agroflorestais pelo colega Ronald. E o outro que eu quero citar também é o tio dele, o Paulo Alvim, que também deu um apoio muito grande, não só para os congressos, mas principalmente para a criação da sociedade. Eu falei que na época nós criamos a sociedade em 2000 em Manaus, e naquela época foi o Paulo Alvim que me colocou no fogo para eu escrever o estatuto, eu que coordenei a primeira Assembleia Geral Ordinária, ele que me colocou tudo no fogo. E na época, voltando àquele assunto que você falou, nós começamos, eu e Paulo Alvim começamos a discutir sobre o assunto e que precisava de uma sociedade especializada nessa área, com foco nessa área, porque nós passamos a questionar muito os altos custos que aí naquela época não visíveis da agricultura intensiva, como você falou aí da pecuária, a agricultura intensiva também é prejudicial também ao manejo do solo, ao ambiente de um modo geral. Se você fizer, tem um experimento que foi feito na África, que comparou quanto que o solo era carregado, quanto perdia por erosão o solo, em uma área que era cultivo intensivo, com milho, mandioca e feijão, em uma área de mata, em uma área sem cobertura nenhuma, e comparou com os sistemas agroflorestais. A comparação é fantástica. E enquanto que na área de mata você só perde 100 quilos de solo por ano pela enxurrada de desviação de chuva, sistemas agroflorestais você perde 300 só quilos, enquanto que em cultivo intensivo 90 toneladas, né? E sem cobertura nenhuma 125 toneladas, quer dizer, é um negócio impressionante a diferença. Então, isso tudo, nós, na época, lá em 2000, nós começamos a ver também a perda de diversidade genética da flora e da fauna, a contaminação ambiental por produtos poluidores, e assim por diante. E aí foi que nasceu a ideia, olha, a gente tem que ter uma sociedade realmente especialista, com foco em sistemas agroflorestais, para poder dar um impulso. E, felizmente, nós conseguimos, a sociedade está aí, tocando para frente já há 20 anos, e a cada 2 anos a gente sempre realiza um seminário desse, um congresso desse. Caliana, muito obrigado, viu? Que vocês continuem transmitindo este rico conhecimento para a conservação e preservação da nossa natureza, com essa prioridade para o fortalecimento da nossa cacauicultura. A TV Cacau agradece demais a sua presença aqui, Manfred, nesse papo produtivo, que convoca todos os interessados a participar do 12º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais. O papo produtivo de hoje fica por aqui. Sábado você sabe que tem série especial com o Dan Lobão, também falando sobre sistemas agroflorestais, o melhor, conservação produtiva. Está imperdível. Te espero lá ao longo da semana, programação impecável, com vasto conteúdo para você.